Bem-vindo à Rádio Terror FM. Considere se inscrever e deixar um like para ouvir mais histórias de terror como esta, é muito importante. Deixe um comentário abaixo sobre algum relato ou algo interessante sobre este assunto. Você já se sentiu atraído por algo que sabia ser errado? Imagine-se sozinho, em uma festa barulhenta, no centro da cidade. A música, as risadas e as luzes brilham ao seu redor, mas algo dentro de você diz que falta algo. Até que ela aparece. Uma mulher de olhar enigmático, com um sorriso que mais parece um convite proibido. Ela se aproxima e, sem dizer uma palavra, coloca algo em suas mãos. Um simples convite. Ela te olha nos olhos e, com uma voz suave, promete uma noite inesquecível. O que você faria? Aceitaria? Ele não pensou duas vezes. O convite parecia irresistível. E logo em meio à festa, ele foi conduzido por ela a um local mais isolado, longe dos olhares curiosos. À medida que caminhava, uma sensação estranha tomava conta de seu corpo, mas ele ignorou. Quem é ela? Ele pensou. Foi então que ouviu, quase como um sussurro, a história que corria pela cidade. Uma lenda sombria sobre a mulher que aparece em festas e desaparece antes do amanhecer. Aqueles que se envolvem com ela nunca mais são os mesmos. Mas como ele poderia saber que ele seria o próximo? A festa continuava, mas ele já não se sentia parte dela. A música parecia mais distante, como se o tempo tivesse desacelerado. Os rostos ao seu redor começaram a se distorcer. Ele olhava para os reflexos nos vidros e via algo errado. As pessoas envelhecendo rapidamente, suas expressões se desvanecendo em algo vazio, como se estivessem sendo devoradas por algo invisível. O pânico cresceu dentro dele, mas ela continuava ali, imóvel, sem demonstrar qualquer sinal de desgaste. Enquanto todos ao seu redor desapareciam, ela permanecia, a mulher que não envelhece, como um fantasma intocado pelo tempo. Sussurros começaram a invadir sua mente, palavras que ele não podia entender, mas que o faziam sentir cada vez mais preso. Algo estava acontecendo, mas ele não sabia o quê. O tempo estava quebrando. Ele tentou fugir, mas a cada passo a festa se reconfigurava, como um labirinto sem fim. Portas que se abriam apenas para fechar atrás dele, corredores que se esticavam e se fechavam como se nunca tivessem existido. Até que ela finalmente falou. Você percebeu, não é? A mulher, agora com um sorriso sombrio, revelou a verdade. Ela não era humana. Era uma entidade, uma força que aprisiona almas em um ciclo interminável. Homens como ele, atraídos pela sua beleza, eram apenas mais um pedaço para seu jogo. Uma armadilha onde o tempo se torcia e nada permanecia intacto. Ele começava a entender. Ele não estava em uma festa. Ele estava preso. E mais uma vez, olhou para os outros. Suas figuras borradas, presas em um ciclo eterno de envelhecimento e desespero. E tudo ao seu redor parecia desmoronar. O pânico tomou conta de seu corpo. Ele não podia mais ficar. Tentou correr, mas o chão parecia desmoronar sob seus pés. O tempo se arrastava, enquanto ele tentava desesperadamente encontrar uma saída. Mas não havia saída. Ela o observava se aproximando a cada passo, sua figura agora monstruosa, distorcida pela própria malícia. O lugar estava desmoronando. O teto desabava, as paredes se fechavam. Ele não sabia mais onde estava. Só sabia que ela estava atrás dele. E quanto mais ele corria, mais sentia que a festa o engolia, o consumia, tornando-o parte de algo que nunca teria fim. E então, quando ele achou que havia escapado, ele acordou. Mas o que ele viu não era liberdade. Ao amanhecer, a festa estava ali, exatamente como antes. O homem, agora exausto, olhou ao redor e viu algo que congelou seu coração.
uma versão de si mesmo, mais velha, cansada, com os olhos vazios de quem já havia vivido aquele pesadelo incontáveis vezes. Ele tentou chamar sua atenção, mas o velho apenas o observava, com um olhar que dizia tudo. Ele estava preso, e com um arrepio ele soube. O ciclo havia se recomeçado. Ele estava condenado a reviver a mesma noite, para sempre. E assim, o protagonista se torna mais uma alma aprisionada pela mulher da noite eterna, condenado a reviver seu tormento sem fim, preso em um ciclo de horror sem escape. E você? Aceitaria o convite? Ou, assim como ele, descobriria tarde demais que a verdadeira noite eterna nunca acaba? Era uma noite escura e silenciosa quando eu parei no posto de gasolina. A estrada estava vazia e a única luz era a do posto, iluminando o asfalto quebrado. Eu só queria esticar as pernas e abastecer. Foi quando ela apareceu. Uma mulher deslumbrante, com um olhar intenso que parecia me observar há horas. Ela se aproximou sem pressa e pediu uma carona. Eu sabia que algo estava errado, mas o que mais eu poderia fazer, sozinho no meio de uma estrada interminável? Eu disse sim, sem saber que essa decisão seria o fim de tudo. Enquanto dirigíamos, ela se sentava ao meu lado com um sorriso misterioso nos lábios. Eu tentei puxar conversa, mas algo nela me desconcertava. Foi então que ela falou. Você sabe da lenda da mulher da estrada? Ela descreveu uma história que eu nunca tinha ouvido antes, sobre motoristas solitários que pegam carona com uma mulher encantadora, apenas para desaparecerem sem deixar vestígios. Não é apenas uma lenda, ela disse, com um brilho estranho nos olhos. É algo muito mais real, algo que acontece mais do que você imagina. Eu ri nervoso, mas o desconforto só aumentava. À medida que a viagem continuava, a atmosfera dentro do carro se tornava mais densa. A mulher começou a falar sobre minha vida, coisas que eu nunca havia contado a ninguém. Detalhes íntimos, como se ela estivesse lendo minha mente. Ela sabia dos meus medos mais profundos, das escolhas que fiz e dos arrependimentos que carregava. Como ela sabia? Eu olhava para ela tentando entender, mas não conseguia. Você parece estar fugindo de algo, ela disse, quase como uma afirmação. Não, uma pergunta. Cada palavra dela parecia me prender mais àquela estrada. O carro avançava, mas a estrada não parecia ter fim. Eu não podia mais afastar a sensação de que estava sendo conduzido por algo além da minha vontade. A cada quilômetro, mais distante eu me sentia de mim mesmo. Conforme as horas passavam, ela começava a contar histórias cada vez mais sombrias sobre motoristas que, como eu, aceitaram uma carona e nunca mais foram vistos. Histórias de homens e mulheres que desapareceram nas estradas, engolidos por uma força invisível. A estrada parecia nunca acabar, e a sensação de que algo estava errado se intensificava. Ela falava com uma calma assustadora, como se já tivesse visto tudo aquilo muitas vezes. Eles acham que é só uma viagem comum, ela disse, mas logo percebem que estão sendo guiados para um destino que não podem escapar. Eu tentei desligar a conversa, olhar para fora, mas a estrada parecia se esticar infinitamente. O vento zunia e as árvores à beira da estrada se tornavam sombras distorcidas, como se tudo estivesse se fechando ao nosso redor. Eu sabia que estava em perigo, mas era tarde demais. Foi quando paramos em um restaurante. Eu já não sabia mais quanto tempo tinha passado, ou até mesmo onde estávamos. Mas algo estava errado. Todos os outros presentes pareciam estranhos. O garçom, os clientes, todos com olhos vazios, como se estivessem ali há séculos. Olhei para a mulher e ela sorriu. Aqui é onde todos os motoristas acabam, ela disse com uma calma perturbadora. E foi quando eu vi.
As pessoas ao meu redor eram versões distorcidas de motoristas desaparecidos, presas naquela realidade como eu logo estaria. Não havia saída, estava completamente perdido. Foi quando ela se revelou. A mulher não era humana. Sua pele se transformou, seus olhos brilharam com uma luz sobrenatural e sua voz se tornou uma força imensa, reverberando na minha mente. Ela não era apenas uma mulher fatal, mas uma entidade que se alimentava das almas dos motoristas solitários, que viajava pelas estradas em busca de vítimas. Eu tentei escapar, mas minhas pernas estavam pesadas, como se a terra abaixo de mim estivesse me puxando para dentro. Você é mais uma alma perdida, ela disse, enquanto sua forma se distorcia, me absorvendo, me tornando mais uma parte de sua coleção eterna. Eu achei que havia escapado. Corri para a estrada em direção à liberdade, mas quando virei a esquina, meu coração parou. Ela estava lá, parada na beira da estrada, com aquele sorriso familiar. A mulher, ela se aproximou, e eu soube que não tinha escapatória. Era como se o ciclo tivesse recomeçado. O que eu pensei ser uma chance de fuga era, na verdade, mais uma armadilha. A cada vez que alguém aceitava uma carona, o ciclo começava novamente. E eu sabia, com uma certeza aterradora, agora eu era o próximo na fila. A estrada nunca teria fim. E assim, o ciclo eterno da deusa da estrada continua, com cada motorista que passa se tornando mais uma alma perdida, absorvida pela força sobrenatural que habita as estradas vazias. E você, se encontrar com ela, o que faria? Aceitaria a carona? Ou seria mais uma vítima dessa lenda macabra que nunca morre? Era uma tarde comum quando ele entrou na loja de antiguidades. As prateleiras estavam cheias de objetos esquecidos pelo tempo, mas foi um espelho que o atraiu. Era grande, com uma moldura trabalhada, mas o mais impressionante estava no reflexo. Ao olhar para o vidro, ele viu algo que jamais imaginou. Uma mulher, perfeita. Ela estava ali, parada, olhando diretamente para ele. Seus olhos estavam fixos, como se soubesse de sua presença, como se a própria realidade tivesse sido distorcida. Ele se afastou, mas não conseguia esquecer o que vira. Algo o chamava de volta. Nos dias seguintes, ele não conseguia resistir. Voltava à loja dia após dia, apenas para olhar. Mas logo descobriu algo perturbador. No bairro, uma história antiga circulava sobre uma mulher aprisionada em um espelho mágico. Ela havia sido condenada a seduzir e destruir aqueles que tentassem libertá-la. Diziam que se alguém se perdesse demais no reflexo, jamais voltaria. Ele ria da ideia, achando tudo aquilo uma fantasia local. Mas, com o tempo, ele começou a perceber que o espelho parecia mais real. A mulher ali não era mais uma mera imagem, ela parecia viva. Nos dias que se seguiram, ele não conseguiu mais parar de visitar o espelho. A cada olhar, a mulher se tornava mais próxima, mais real. Ele sentia sua presença, como se ela estivesse ali, ao alcance de sua mão. Mas o reflexo não era apenas dela. Começou a perceber que suas próprias sombras e medos também apareciam no vidro. Sua insegurança, seus desejos mais sombrios, tudo estava lá. Ela parecia brincar com ele, sempre com aquele olhar penetrante. Ele se via cada vez mais mergulhado naquela obsessão. As horas se passavam e ele não notava mais o tempo. A mulher o atraía com uma força irresistível. E ele sabia, no fundo, que estava perdendo algo importante, mas não conseguia se afastar. Ela chamava. Ele respondia. Ele começou a perceber que sua vida estava se desintegrando. O mundo fora do espelho parecia distante, como se ele vivesse em duas realidades diferentes. Quando olhava para ela, sentia-se mais vivo, mas ao voltar para o mundo real, tudo parecia desmoronar.
Ele já não sabia mais o que era sonho e o que era realidade. A mulher no espelho o observava com um sorriso suave, mas seus olhos estavam vazios. Ela estava se tornando mais real, mais perto dele a cada dia. E então, uma noite, ele tentou falar com ela. Seus lábios se moveram, mas não houve resposta. Somente a estranha sensação de que ele estava sendo puxado para o espelho. A mulher não estava ali para ser libertada. Ela era uma armadilha, um reflexo dos desejos e medos mais profundos, pronto para consumir a alma dos homens. Ele começou a entender o que realmente acontecia ali. O espelho não era uma prisão para ela, mas para ele. Ele havia caído na armadilha. A mulher não estava presa. Ela era uma força alimentada pelos desejos mais obscuros, esperando que ele se perdesse completamente. Cada visita, cada olhar, o atraía mais fundo, sugando sua vontade e sua sanidade. E quanto mais ele tentava se libertar, mais forte ficava a sensação de que ele estava preso, cada vez mais fundo na tela do espelho. Ela o observava, sabendo que logo ele seria apenas mais uma alma perdida. Desesperado, ele tentou quebrar o espelho, um golpe depois outro, mas quando o vidro se partiu, algo muito pior aconteceu. A mulher, com um sorriso de triunfo, saiu do reflexo. Ele tentou recuar, mas não conseguiu. O espelho havia se partido. Mas o que ele não sabia era que, ao tentar destruir a prisão dela, ele havia se tornado parte dela. A mulher não era mais uma imagem. Ela era real. E agora ele estava preso, dentro do espelho, observando o mundo. Do lado de fora, como mais uma figura condenada a seduzir e destruir aqueles que se atrevessem a olhá-la. E assim, ele se tornou parte do reflexo. Agora, ele observava outros homens se aproximando do espelho, curiosos, atraídos por aquela mulher impossível. Ele via o mesmo fascínio, a mesma obsessão que o consumira, mas ele não podia fazer nada. Ele era apenas mais uma figura aprisionada, observando o ciclo se repetir. A mulher continuava a seduzir, a destruir, e ele estava condenado a assistir. O reflexo era agora seu mundo, e ele sabia, com uma sensação aterradora, que nunca mais sairia. A busca de novos homens para alimentar a força dela nunca acabaria. Agora, ele é o espectador, o reflexo, o próximo da lista. E você? Será apenas mais um a cair na armadilha, acreditando ser imune? Ao olhar para o espelho, pense 2 vezes, porque às vezes é o espelho que te observa primeiro. Era uma noite abafada, no fundo de um bar esquecido, onde o tempo parecia ter parado. Ele estava ali, sozinho, perdido em seus pensamentos, quando ela entrou. Uma mulher de olhar hipnótico e sorriso enigmático. Ela se aproximou, como se soubesse exatamente o que ele precisava. Eu posso realizar seu maior desejo, ela disse, sua voz suave e tentadora. Basta um beijo. Ele riu desconfiado, mas a dor da perda o consumia e naquela noite sombria, algo nele se quebrou. O que você tem a perder? Pensou aceitando. Mal sabia ele que aquele beijo o levaria à ruína. Os dias seguintes foram uma montanha russa de sensações. O desejo que ele havia pedido se tornou realidade. Mas em vez de alívio, sentiu uma inquietação crescente. Os sonhos que o consumiam começaram a se tornar mais intensos. Ele havia desejado recuperar tudo o que perdera e, de fato, as coisas começaram a melhorar. Porém, logo percebeu que sua felicidade era efêmera, suas vitórias vazias. O que antes parecia um presente se tornava um fardo, e ele sentia uma presença sombria o observando. Algo dentro dele dizia que não havia graça no que ganhara. O preço estava prestes a ser pago.
Ele não sabia mais o que era real. Começou a ver sombras por onde passava, figuras que se moviam à periferia de sua visão. Sussurros seguiam seus passos, e a cada respiração, a sensação de ser perseguido se intensificava. Seus dias, antes preenchidos por uma falsa sensação de sucesso, agora eram marcados por um medo palpável. Cada noite, os pesadelos se tornavam mais vívidos, como se ele fosse incapaz de escapar de sua própria mente. Ele via rostos conhecidos, transformados em monstros, gritos que não cessavam. Ele estava sendo consumido por um pesadelo que ele mesmo criara. A mulher, com seu beijo, não lhe trouxera um sonho realizado, mas sim o tormento. Ele sabia que não era apenas o medo que o assombrava, mas a própria morte que o observava de perto, à espera do momento certo. A realidade começou a se fragmentar. A linha entre os desejos realizados e os pesadelos se tornava mais tênue a cada dia. Ele percebeu que não havia escapatória. O que antes parecia ser uma oferta tentadora, agora se revelava como uma maldição. Não bastava ter o que queria, porque o preço era sempre a perda de algo mais precioso. Cada desejo realizado trazia consigo um novo sofrimento. Ele se viu afundado em um ciclo vicioso, onde seus próprios desejos o consumiam de dentro para fora. Quando olhava para trás, não havia mais nada. Quando olhava para o futuro, o medo o paralisava. Ele estava preso. E a mulher que o havia beijado aparecia em cada esquina, com seu sorriso mortífero. Era como se ela fosse a própria personificação da morte, arrastando-o para um abismo sem fim. E então ele entendeu. O beijo não era uma bênção, era um ciclo de destruição. A mulher não era uma entidade de prazer ou desejo, mas a própria morte, disfarçada de sedução. Ele tentou lutar, tentou escapar, mas já era tarde demais. Ela o confrontou em um local deserto, seu sorriso agora macabro. Você pensou que poderia escapar de mim? Ela sussurrou. Ele tentou resistir, mas sabia que o fim estava próximo. Sua alma já estava marcada, e a mulher, com seu toque gelado, o conduziu ao fim. Quando ele se entregou ao inevitável, ela desapareceu, como se nada tivesse acontecido. Com sua morte, o bar voltou a parecer vazio, desolado. Mas a mulher não estava mais lá. Ela havia cumprido seu papel. Então o homem entrou. Era um estranho, um novo rosto perdido em seus próprios desejos. Ele olhou ao redor, sentindo uma atração irresistível por aquela mulher, cujos olhos pareciam prometer tudo o que ele mais queria. O ciclo estava prestes a se repetir. O beijo da morte, a promessa, o preço. E assim, a história começaria novamente. O homem não sabia, mas ele já havia sido escolhido. E tudo o que ele queria estava ao alcance de seus lábios, pronto para ser cobrado com um beijo fatal. O que você faria se tivesse a chance de realizar seu maior desejo? Aceitaria a oferta, sabendo que o preço pode ser a sua própria alma? Lembre-se, às vezes, o que parece ser um beijo de prazer pode ser a porta de entrada para um destino fatal.